Lucas capítulo 3, versículos 21 e 22. Para ouvirmos a palavra de Deus, é interessante que você que está conversando, que você agora pare de conversar, tá bom? Então eu peço aí a colaboração, porque não é a minha palavra que vai ser proclamada, mas é a palavra de Deus. Então se você está conversando com alguém, sei que o assunto deve estar interessante, mas retoma no intervalo, tá bom? Quando todo o povo ia sendo batizado, também Jesus o foi. E estando ele a orar, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como uma pomba. E veio do céu uma voz: Tu és o meu filho bem amado, em ti ponho minha afeição. Palavra da salvação. Vamos aplaudir a palavra de Deus, porque ela é uma palavra que verdadeiramente salva. Meus irmãos, nesses dias, como eu disse, nós estaremos passeando pelas águas. Imagina você em uma determinada região do nosso país, como aqui nós temos aqui o sul de Minas, nós temos também o norte do Rio de Janeiro. Nós temos lugares onde, de maneira muito privilegiada, as águas banham aquele lugar. Então, podemos falar do circuito das águas aqui do sul de Minas. Nós podemos dizer da região dos lagos no Rio de Janeiro. E tantos outros lugares pelo norte, nordeste, pelo centro-oeste. Regiões do nosso país que são ricos e ricas em lençóis d'água, minas d'água, lagoas, cachoeiras. São locais onde de maneira privilegiada as pessoas fazem excursões, fazem passeios maravilhosos, e a ideia é usufruir da água, se refrescando, se limpando, se curando, como era antigamente. Algumas águas têm propriedades químicas maravilhosas, que podem ajudar no tratamento de hanseníase. Outras águas possuem gases que podem abrir as nossas narinas, ajudar a nossa respiração. Águas que têm propriedades de sais minerais, como o próprio sal mais concentrado, que pode realmente fazer a diferença no corpo de quem ali se banha. Portanto, nesses 4 dias que você vai estar aqui conosco, sábado, domingo, segunda e terça, eu gostaria que você concebesse essa ideia, com esse tema, rio de água viva. Eu não estou falando de uma água parada, eu não estou falando de uma água, simplesmente água da natureza, que já é muito boa, mas o que nós estamos falando agora é da água do Espírito Santo de Deus, o qual foi comparado à água para dizer a nós que nós podemos nos curar, nos libertar, nós podemos ser batizados, que significa mergulho, e nesse mergulho tudo de bom pode acontecer. Agora, quem entra na chuva, como diz o ditado, é para se molhar. Se você entrar nesse rio de água viva de roupa de mergulhador, aquela roupa de borracha, que só fica o olhinho de fora, com pé de pato, você não vai se molhar. Se você entrar na chuva com um guarda-chuva enorme e ficar andando aqui nessa chácara, você não vai se molhar. Se você tiver medo de pisar na água, você não vai se molhar. Então eu quero te dar um conselho agora, nesse primeiro momento, nessa primeira pregação desse nosso encontro, que se Deus quiser e Deus quer, será uma bênção. Entra na água. Entra na água. Porque essa passagem bíblica, esses 2 versículos narrados por Lucas, se você for, por exemplo, ver esse mesmo versículo em Mateus vai se deter no diálogo entre Jesus e João Batista.
E João não quer batizar Jesus, ele diz que ele que tem que ser batizado. Jesus fala: se você não me batizar, não vai se cumprir as escrituras. Então, ali, Mateus, ele se detém nesse diálogo. Se você for em João vai falar, vai apontar, ele transferindo os seus discípulos para Jesus. É outro enfoque lá em João. João vai dizer assim, vai narrar aquela frase que João Batista diz assim: eis o Cordeiro de Deus. Imediatamente, muitos dos discípulos que seguiam João passaram a seguir Jesus. Se você for nessa mesma passagem em Marcos, ele vai fazer toda uma narrativa, ele vai se deter, ele vai colocar os pormenores. Mas como nós estamos lendo aqui em Lucas, veja, Lucas sintetiza em 2 versículos, apenas 2 versículos. E eu repito para você esses 2 versículos: quando todo o povo ia sendo batizado, também Jesus o foi. Estando ele a orar, o céu se abriu, o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como uma pomba, e veio do céu uma voz: tu és o meu filho bem-amado, em ti ponho toda a minha afeição. Dá a impressão que Lucas, que não foi um dos apóstolos, Lucas não andou com Jesus aqueles 3 anos, Lucas era um discípulo pós-Jesus, que foi evangelizado provavelmente por Paulo. Então é alguém que pegou a história pronta, ele começou a ouvir as histórias e ele se dedicou. Lucas, segundo a tradição, era um médico, um homem muito inteligente, e ele que escreveu esse evangelho, mas ele não foi companheiro de Jesus, ele não estava entre os 12. Então parece que ele tem pressa de contar o que vem para frente, porque o que vem pela frente é justamente esse rio de água viva que você vai experimentar aqui na Canção Nova nesses 4 dias. Diga para quem está do teu lado: você vai sair daqui encharcado. Diga. Não, mas diga isso olhando no olho dessa pessoa. Você vai sair daqui encharcado. Meu irmão, você não pode aceitar uma outra condição sem ser essa. Sinto muito. Se você sair daqui sequinho, olha, é que a gente não cobra para você estar aqui, senão a gente devolveria o seu dinheiro. É que a entrada é franca. Você chega aqui, você entra na Canção Nova, ninguém te cobra nada, não tem inscrição. Você vai chegando, monta a tua barraca, entra na tua pousada, se hospeda no seu hotel, na casa de um amigo. Porque se tivéssemos cobrando para você entrar aqui, para ouvir o que você vai ouvir, para experimentar o que você vai experimentar, e saísse daqui na terça-feira à noite sequinho, nós teríamos aqui um departamento de devolução do ingresso, de devolução de taxa, porque seco você não sai da Canção Nova. Você só sai da Canção Nova encharcado. E calma aí que eu não comecei a pregar ainda não, é apenas uma introdução. Vamos dar um pulo mais ou menos algumas centenas de anos, e vamos lá a Eliseu e Elias. Você sabe que Elias era o mestre de Eliseu, profeta. E quando chega o tempo de Elias ir para o céu e ele sobe, entra em cena Eliseu. A primeira missão de Eliseu pós Elias foi sanar as águas da cidade de Jericó. A cidade é bem situada, tinha árvores, tá certo que fica no deserto, mas é uma cidade boa. Mas a reclamação daquele povo, o que era? Era porque a água não era boa. A primeira missão de Eliseu
ele disse assim: me traga um prato limpo. Você pode encontrar essa passagem em 2 Reis, capítulo 2, versículo 23. Ele disse: me traga um prato novo, limpo. E ele colocou sal nesse prato. E ele chegou nas águas, orou e jogou o sal naquelas águas. E a água ficou maravilhosa. Você vai entender o paralelo que eu quero fazer. Preste bem atenção. Olha para mim, por favor. Olha para mim. Não se distraia não. É importante. Você vai entender o paralelo que eu quero fazer. Daquele momento em diante, Eliseu, que era calvo, tem careca aqui no nosso meio? Levanta a mão aos carecas. Isso, balança para eu ver você, careca. Aí, careca. Calvo. Eu chego lá. Eliseu era careca, era calvo. E andando, de repente, vai narrar ali em 2 Reis, capítulo 2, versículo 23, que um grupo grande de jovens, de homens, saíam atrás dele, zombando dele, dizendo assim: sobe careca, sobe careca, fazendo alusão a Elias, que subiu ao céu, e agora tirando, digamos assim, um sarro, gozando, ridicularizando, zombando do novo profeta, do novo homem de Deus, que era calvo. E eles iam para ele: sobe careca, sobe careca. Só que esses meninos, esses jovens, esses homens, eles não queriam apenas zombar dele, eles estavam acuando, até que Deus intervém. E no meio ali da floresta, o que acontece? 2 ursos, em algumas traduções 2 ursas, entram e dilaceram 42 jovens, protegendo aquele homem de Deus, após ter curado as águas no deserto. Veja, ali já está uma alusão ao que vai acontecer com Jesus, que nós acabamos de ler aqui em Lucas. Meus irmãos, Eliseu estava sendo ridicularizado por mais de 42, morreram 42, mas eram mais. E eles diziam: careca, sobe careca, sobe careca, igual o seu mestre, sobe, sobe, queremos ver. E claro, queriam fazer mal a ele, mas Deus o protege, o defende de 42 homens. Era uma chacina que estava para acontecer ali, mas Deus entra e protege. Era no deserto, era água, eram 42 jovens. Damos um pulo agora para o Novo Testamento, Jesus chegando numa região. Eu já estive em Israel 35 vezes. E nesse ponto onde Jesus foi batizado por João Batista, é a fronteira com a Jordânia. É o lugar mais quente de Israel. Chega a fazer 60 graus. Eu já peguei 56. Você não consegue respirar. Você puxa o ar. E ali, entre 50 a 60 graus, num riozinho estreito, onde do outro lado já é um outro país, fronteira, limite. Quando você chega no seu limite, quando você chega no pior momento, naquele calor que não dá para aguentar, mas é ali que está para acontecer o seu rio de água viva. Logo depois que Jesus é batizado por João Batista, os evangelhos vão dizer imediatamente a genealogia de Jesus. Preste atenção, porque você tem que fazer a ligação de tudo isso. Vai fazer então a genealogia de Jesus desde Abraão até Jesus. E de Abraão até Davi, 14. De Davi até a Babilônia, exílio, 14. Da Babilônia até José, pai de Jesus, 14. 14 vezes 3, 42. 42 gerações esperavam não agora um careca, mas um consagrado,
cabelos longos, barbas longas. 42 gerações que viveram antes de Jesus, desde que Deus começou a formar o seu povo através de Abraão, passando por reis, por generais, por homens, por mulheres, por pecados, por erros, por quedas. 42 gerações, nós chegamos até Jesus, de Abraão a Davi, de Davi ao exílio da Babilônia, de Babilônia até José, e agora Jesus. Essas gerações, como aqueles jovens poderiam estar dizendo ao longo da vida, ao longo dessa vida de 42 gerações: sobe, sobe, queremos ver Deus subindo, sobe. Muitos zombaram, Deus enviou profetas, mataram, Deus enviou homens de Deus, mataram. Só teve uma solução: enviar o próprio Filho. E esse Filho vem e é batizado. Estou quase saindo da introdução, vou começar a pregar agora. Jesus, depois que é batizado, e se ouve aquela voz: eis o meu Filho amado, o qual eu ponho toda a minha afeição. Afeição, afetividade, afeiçoar-se, é da mesma radical da palavra, que significa dar feições a ou ter feições de. Isso é afetividade, isso é afeição. Não se espante se nós parecemos um pouco com o Padre Jonas, é porque o Padre Jonas também tem essa capacidade. Ele transmite a face dele para nós. Ele tem uma capacidade de dar feições a, e ele também tem a capacidade de ter feições de. Não se admire se aqui vier pregar filhos do Padre Jonas que se pareçam com ele, porque inclusive nós fazemos questão de nos parecermos com o nosso pai fundador aqui na Canção Nova. Eis o meu Filho muito amado, o qual eu ponho toda a minha afeição. Imediatamente o narrador Lucas vai dizer da genealogia de Jesus. Inclusive Lucas, ele vai além de Abraão. Enquanto outros começam de Abraão até José, Lucas faz diferente. Ele vai de Jesus, passando por Abraão, chegando até Adão. Com isso ele está dizendo que Jesus, assim como Eliseu, não era apenas para os hebreus ou para os judeus, é para o mundo todo, é para mim, para você, que na época nem existíamos, o Brasil não tinha sido descoberto ainda. Ele ia além de Abraão, ele ia para o Brasil. Quando Jesus veio ao mundo, o Brasil já existia, já tinha gente morando aqui. Só que nós não tínhamos sido ainda descobertos. Quando nós ainda não tínhamos sido descobertos, a nossa salvação já estava acontecendo. Você entrou num bonde andando e está sentado na janelinha ou no corredor. Você está muito bem nesse trem, mas esse trem já está andando há muitos anos, e você está participando de uma maneira involuntária até então do processo da sua salvação. A partir dali, sabe para onde Jesus vai? Jesus vai para Nazaré, sua cidade. Sabe quantos habitantes tinha Nazaré quando Jesus nasceu? 500 habitantes, 500 pessoas. Uma cidade que não passava de 700 metros de comprimento. Todo mundo conhecia todo mundo. Se no teu bairro, no meu bairro, na minha cidade aqui em Cachoeira Paulista, que tem 35 mil habitantes, todo mundo conhece todo mundo, imagine numa cidade que tenha apenas 500 pessoas. Mas era uma cidade de judeus, e nessa cidade de judeus existia uma sinagoga. Os homens no Shabat, das 18 horas da sexta-feira às 18 horas do sábado, se reuniam para ler a Torá, o Pentateuco. Torá significa lei, os 5 primeiros livros da Bíblia. Todos os sábados, das 18 horas de sexta-feira às 18 horas do sábado, aquelas 500 pessoas viviam essa cena. Os homens de cada família acima de 20 anos, e principalmente os pais, iam para a sinagoga para ler a Torá, e ali discutirem, e ali fazerem assim reflexões profundíssimas. Mas antes de se ler a Torá, se lia um livro, e esse livro era aleatório. Era como se fosse a primeira ou a segunda leitura na liturgia da missa. Geralmente eles liam um profeta, e quem escolhia quem iria ler naquele dia era
o rabino que era, comparando hoje ao padre da nossa igreja, ele escolhia, ele disse: hoje você vai ler. E a pessoa se levantava, ia lá, era dado a ele um rolo, um pergaminho selado, ninguém sabia o que ia acontecer, que leitura era, e ele tinha o direito de ler perante todas aquelas pessoas, antes do rabino ler a leitura principal do dia, que seria tirada do Pentateuco. Jesus, depois que é batizado, ele volta para a sua cidade. Só que agora ele volta para a sua cidade como? Do jeito que você vai voltar para a sua cidade. Você vai voltar para a sua cidade do jeito que Jesus voltou para Nazaré, cheio do Espírito Santo de Deus. É assim que você vai voltar para a sua cidade. Repitam comigo, por favor. Como é que você vai voltar para a sua cidade? Cheio. Não, faz o shh, tá bom? Vamos lá, como é que você vai voltar para a sua cidade? É assim que você vai voltar para a sua cidade, presta atenção. E se você voltar seco para a sua cidade, agora o problema é seu. Aliás, faz tempo que o problema é seu. Eu tenho os meus, você tem os seus, mas você vai voltar com mais um problema, Então, por favor, não volte com esse problema. Volte encharcado, volte molhado, porque você está passando pelo rio de água viva. Jesus volta para Nazaré. Como todos os sábados, era costume, ele se senta num dos degraus ali daquela sinagoga. O rabino olha para todos aqueles homens que estão ali, olha para Jesus e diz: Yeshua! Você vai ler hoje. Jesus levanta, vai até o púlpito, alguém dá a ele um rolo, ele não sabe que leitura é aquela, ele quebra o selo, abre o pergaminho e começa a dizer, vou ler aqui para você. Imediatamente dirigiu-se a Nazaré, onde se havia criado, entrou na sinagoga em dia de sábado, segundo o seu costume, levantou-se para ler. Foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. Ele não sabia que era Isaías. Desenrolando o livro, ele escolheu a passagem onde está escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu e enviou-me para anunciar a boa nova aos pobres, para sarar os contritos de coração, para anunciar aos cativos a redenção, aos cegos a restauração da vista, para pôr em liberdade os cativos, para publicar o ano da graça do Senhor. E enrolando o livro, deu ao ministro e sentou-se. Todos quanto estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Ele começou a dizer-lhe: hoje se cumpriu este oráculo que vós acabais de ouvir. Todos lhe davam testemunho e se admiravam das palavras de graça, que procediam de sua boca, e diziam: não é este o filho de José? Gente, todo mundo conhecia Jesus, não é esse filho de José, não é filho de Maria. Como é que ele pode dizer que hoje se cumpre essa palavra? Porque essa palavra estava falando de quem? Estava falando do Messias. E aí que ele relata aquela viúva de Serepta, que o profeta não ajudou ninguém a não ser aquela estrangeira. E ele diz: nenhum profeta é bem recebido em sua própria pátria. Meu irmão, você vai voltar para a tua casa cheio do Espírito Santo. Como é que você vai voltar para a tua casa? Não, por favor, exagera, igual a gente ensaiou. Você não estava no ensaio, presta atenção, faz igual a eles. Vamos lá. Como é que você vai voltar para a sua casa? É assim que você vai voltar para a tua casa. Só que você vai voltar para a tua casa como Jesus voltou para a casa dele, depois de ter experimentado o batismo no Espírito Santo. E ele vai voltar para a sinagoga. Você vai voltar para o seu grupo de oração. Você vai voltar para a sua paróquia. Você vai voltar para a sua comunidade. Você vai voltar para a tua família.
E lá, no seu habitat natural, com aqueles que te conhecem, que sabem do teu passado, que sabem quem você foi, o que você fez, o que fizeram com você, a faculdade que você estudou, os pecados que você cometeu. Lá as pessoas te conhecem, só que você estará voltando para lá como cheio do Espírito Santo de Deus. E a primeira oportunidade que o próprio Deus lhe der, como o próprio Pai deu a Jesus de ler aquele pergaminho, as pessoas, ao perceberem você agora cheio do Espírito Santo, vão se espantar com o tamanho da sabedoria, da coragem, do destemor, da destreza, da intrepidez que você foi devolvido à tua casa, à tua cidade, à tua família, porque a Canção Nova só quer devolver você melhor para a tua casa. É isso que a Canção Nova quer. E quando as pessoas perceberem que você voltou desse jeito, eles vão dizer: peraí, mas não é esse o mecânico de manutenção? Mas não é essa aqui aquela que faz coxinha? Mas não é esse aqui o borracheiro? Mas não é essa aqui aquela que é conhecida no nosso bairro como a prostituta? Não é essa ou essa aquela pessoa que saiu daqui em depressão? Não é esse que vive choramingando num casamento que não deu certo? Não é esse jovem que até sair daqui era conhecido como safado, salafrário, sem vergonha, maconheiro, cheirador, prostituto? Como que ele volta dessa viagem cheio do Espírito Santo? Meu irmão, estou profetizando sobre você agora. Uma pessoa saiu da sua casa, outra pessoa estará voltando para a tua casa. Eu não sei os seus problemas, eu não sei o que você está enfrentando, eu não sei o que você está passando, eu não sei o que você está vivendo, eu não sei suas dificuldades, não sei. Me interessaria em saber, se eu pudesse, para te ajudar, mas eu não sei, provavelmente eu nunca saberei. Mas de uma coisa eu sei: você volta diferente para a tua casa, porque você está passando pelo rio de água viva. E se você for perceber o que aconteceu com Jesus, a partir dali vai ter uma sequência, porque ele proclamou: eu vim para proclamar um ano, eu vim para sarar, eu vim para dar dignidade. Ele vai elencando um punhado de coisas que eu faço questão aqui de dizer de novo. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu e enviou-me para anunciar a boa nova aos pobres, para sarar os contritos de coração, para anunciar os cativos a redenção, aos cegos a restauração da vista, para pôr em liberdade os cativos, para publicar o ano da graça. Aqui ele estava dizendo o que ele iria fazer após sair daquela sinagoga, porque ali, mais do que dom, ele estava sendo ungido. Deixa eu dizer uma coisa, deixa eu fazer uma diferença entre dom e unção. Dom, todos nós temos, até o ímpio tem, até aquele que não se converteu tem. Dom Deus dá para todo mundo, unção não. Unção Deus escolhe. E sabe para que a unção serve? Sabe para que a unção serve, meu irmão? Para você ser o que você nunca seria, para você ter o que você nunca teria, para você fazer o que você talvez nunca faria, e para você chegar a lugares onde você nunca chegaria se Deus não te escolhesse. E Deus está escolhendo você hoje. Deus está te mergulhando nas águas hoje. Deus está te ungindo hoje. Se você acredita nisso, vibra no teu interior. Se você não acredita nisso, ano que vem você volta, a gente tenta te convencer de novo. Você vai ficar um ano morto, inativo. Mas se você acredita que Deus te trouxe aqui, nesse encontro de carnaval, e muitos de vocês, ano passado,
eu não vou nem querer lembrar o que você estava fazendo nessa data. Mas alguma coisa aconteceu ao longo de um ano que Deus te trouxe aqui. Te trouxe aqui por quê? Porque Ele quer fazer com você a mesma coisa que fez para Jesus. Encurtando um pouco o nosso raciocínio, meus irmãos, Jesus faz uma sequência de curas fenomenal. Curas, discursos fenomenais. Mas Ele faz até chegar à viúva da cidade de Naim. Ele faz 6 curas. A 7ª cura é o do filho da viúva de Naim. Se você estava me dando atenção, por favor, redobre a sua atenção agora. Se você está conversando, por favor, pare de conversar. Se você não está olhando para mim agora, por favor, olha para mim. Jesus vai fazer 7 curas. 7. Número da perfeição. Ele vai fazer 6. Logo depois que ele sai dessa sinagoga, profetizando sobre si mesmo, trazendo para si a leitura de Isaías, ele vai fazer 7 curas. E essas 7 curas estarão acontecendo no nosso meio nesses dias, devido ao batismo no Espírito Santo. Jesus vai fazer 7 curas. A 7ª é o fechamento dessa campanha imediata, logo após o seu batismo. Primeira cura, Ele cura um possesso. Segunda cura, Ele cura a sogra de Pedro. Terceira cura, Ele cura um leproso. Quarta cura, Ele cura um paralítico. Quinta cura, Ele cura um homem de mão seca. Sexta cura, Ele cura o servo do centurião. 7ª cura, mais do que cura, Ele ressuscita um filho de uma viúva da cidade de Naim. Meus irmãos, mas essa sequência é maravilhosa. Deixa eu dizer para você o que Deus está fazendo no nosso meio agora. Já começou. Diga para quem está do seu lado, já começou. Diga para quem está do seu lado, olha para ele, olha para ela, olha no olho e fala, já começou. Talvez você não esteja percebendo, mas já começou. Eu não sei aqui quem está com a mão seca, eu não sei quem aqui está paralítico, eu não sei aqui quem está possesso, eu não sei aqui quem está com febre por causa da infecção, eu não sei aqui quem está para morrer, mas eu tenho que dizer uma coisa para você: Deus já começou, por causa do batismo no Espírito Santo, por causa desse mergulho no rio de água viva, porque Ele entrou na água, porque Ele sanou aquela água, Ele já começou a curar no nosso meio. Talvez você não perceba, mas a obra já está começando. A obra já está começando. Primeira cura que Ele faz, Ele liberta um possesso, gente. O diabo não tem nada, sabia disso ou não? O diabo não tem uma propriedade sequer. Não foi dado ao diabo nada. O diabo não tem nada. Repita comigo, por favor. O diabo não tem nada. O diabo só tem aquilo que a gente dá para ele. As pessoas que estão possessas, possuídas pelo diabo, é porque ao longo da vida foram dando ao diabo o que ele não tem. Você foi dando ao diabo o que ele não tem, porque ele não tem nada. Muitos de nós, quem está me ouvindo pela televisão, quem está acompanhando pelo rádio, sabe disso. A primeira vez que você procurou ciências ocultas, a primeira vez que você procurou espiritualidades que Deus condena, a primeira vez que você procurou coisas que não agradam a Deus, você foi dando ao diabo o que ele não tinha direito sobre a tua vida. Portanto, se tem alguém aqui que veio para a Canção Nova e que o histórico de sua vida passa por esses momentos, em lugares que eu não ouso nem repetir e nem dizer o nome, até porque estamos no Brasil, e o Brasil é um sincretismo violento. Algumas coisas que eu não considero religião, a lei brasileira considera. Então, para eu não me complicar e não complicar a Canção Nova, não vou citar nome, mas você sabe do que eu estou falando. Às vezes que você foi a lugares que você não deveria ir,
Você deu ao diabo o que ele não tinha: a tua vida, teu casamento, teus negócios, tua virgindade. Portanto, a primeira cura que Deus faz no nosso meio é essa: Ele te liberta nesse dia e nesse acampamento de tudo aquilo que você, de uma maneira ingênua, equivocada, acabou dando ao diabo. Por isso ele te possuiu, por isso você estava possuído, possesso. E a primeira cura que Deus fez, logo depois que ele saiu daquela sinagoga, ele libertou. E quando eu dizer de novo essa palavra, por favor, você que está com a mão rangendo, dura, você que está teso, endurecido, você que está com os dentes acirrados, você que está se sentindo mal, solta a tua mão e repita comigo: Ele me libertou. Vamos falar bem forte, principalmente você que se sentiu, que passou por lugares, porque é isso que Deus quer fazer em nós ao longo desses dias, porque Jesus me libertou. Deus está tirando você dessa possessão, porque você já está sendo batizado no Espírito Santo de Deus. Isso já está acontecendo. Talvez você esteja esperando orar em línguas para detectar isso. Talvez você esteja esperando um trovão. Mas desde o momento que você entrou na Canção Nova, por algum dos portões da Canção Nova, você estava entrando num rio de água viva. Você estava entrando num rio de água viva. O batismo começou quando você pegou a van, o ônibus, o avião, o teu carro para vir para a Canção Nova. No momento que você saiu da tua casa, você já botou o pé no rio de água viva. O rio estava pegando apenas na sua canela. Talvez você estivesse com um sapato impermeável, não tenha percebido, mas agora a água já está chegando aqui, ó, no joelho. Você já está sendo batizado, e a primeira coisa que Deus está fazendo na tua vida, Ele está libertando, Ele está tirando você da posse do diabo, porque o diabo nunca teve nada, ele só tem aquilo que a gente entrega para ele. E de forma definitiva, hoje Deus está retirando da mão do diabo o que você ingenuamente ao longo da tua vida acabou colocando na mão dele. Aplauda esse Jesus que está te libertando agora com toda a tua força. Eu disse com toda a tua força. Não posso me delongar tanto porque o tema é complexo. Segunda cura que Jesus fez, Ele curou a sogra de Pedro. A sogra de Pedro estava passando mal, ela estava com febre. Febre, meus irmãos, é sinal de infecção. Quando eu tenho uma infecção no corpo, isso me dá febre. Deus não curou Deus não curou a febre, Deus curou a infecção. Você deve estar infeccionado, sim ou não? Sabe o que infecciona a gente? Mágoa, ódio, covardia, vingança. Aquele que se vinga porque acabou se tornando covarde. A pessoa, quando está em vantagem, quando ela tem poder, ela não se vinga. Quem se vinga é covarde. Quem se vinga de alguém é porque é covarde. Está infeccionado pelo ódio, está infeccionado pela raiva, está infeccionado por uma mágoa. Portanto, a febre é a vingança. Jesus está curando essa sogra. Depois que Ele tirou aquela pessoa das mãos de Satanás, Ele percebeu que a próxima cura seria curar as infecções que nós ainda trazemos no nosso corpo pós essa libertação. Mas nós trazemos ainda lembranças, mágoas, calos, feridas ainda abertas. Jesus quer curar a infecção da tua vida. Sabe aquela coisa que você acabou de se lembrar agora, quando eu disse infecção, quando eu disse mágoa, quando eu disse, sabe isso que você, essa pessoa que você acabou de se recordar dela? Então, Deus está te curando disso agora. Você volta para casa sem essa mágoa. Você volta para casa sem esse ódio. Você volta para casa sem essa necessidade de vingança. Você volta para casa sem essa febre, sem esse sintoma que as pessoas botam a mão em você e falam: o que é isso? Só de chegar perto de você já está sentindo o calor dessa infecção. Teu marido, teu filho, teu pai, tua mãe, tua esposa, teu esposo. Deus está curando a tua infecção. Porque se Ele não curar a infecção, meus irmãos, aquela infecção gera feridas. Porque a terceira
cura que ele fez foi de um leproso. Se ele não cura a infecção, se ele não te liberta, se ele não cura a infecção, aquela infecção gera em você feridas, feridas profundas que a Bíblia chama de lepra. A terceira cura que ele fez foi de um leproso. O leproso, ele não tinha, ele não tinha como coçar, porque a lepra coça. Lembra de Lázaro, o leproso? Ele coçava com telha, mas não com a parte pontuda, com a parte lisa, que era geladinha. Ele passava sobre a ferida. Dói demais a lepra, coça demais, sangra demais, é muito pus, é infecção generalizada, é ferida. E a terceira cura que Jesus faz e estará fazendo no nosso meio ao longo desses 4 dias é essa. Ele vai curar as lepras, as coisas que explodiram. A quarta cura que Jesus vai fazer para nós, eu anotei tudo isso aqui, porque tudo isso vai nos paralisando. Quantos ministérios paralisados, quantos dons que poderiam se tornar ministérios, que Deus, por causa de sua infinita misericórdia, poderia ter escolhido essas pessoas para derramar nelas ainda muito mais unção, mas que foram sendo paralisadas pela lepra, pela infecção e pela possessão. Você que recebeu o dom de cantar, você que recebeu o dom de pregar, você que recebeu o dom de organizar, você que recebeu o dom de escrever, e você está paralisado. Deus curou, a quarta cura foi essa, a paralisia, mas veio a quinta cura, porque quando você para, você seca. E a quinta cura foi da mão seca. E a mão, meu irmão, a mão é quase tudo no nosso corpo. É com ela que você leva comida, é com ela que você se esfrega para se limpar, é com ela que você ajeita o cabelo, é com essa que você acena, é com ela que você faz carinho, aperta a mão de alguém. Mas essa atitude maravilhosa de um ser humano seca, porque se ele não curar a sua mão que está seca, é porque você ainda não foi curado da paralisia, você não foi curado da infecção, aliás, da lepra, você não foi curado da infecção, você não foi curado da possessão, mas Deus chegou até ali. E a sexta cura, sabe quem ele cura? Ele cura o servo de um centurião, que estava, sabe o que? Não se fala doença dele, mas ele estava quase morto. Veja, olha a sequência: possessão, infecção, feridas, paralisias, secura, quase chegando à morte. Mas a sétima cura, dá um sorriso para mim, vai, dá um sorriso, abre o sorriso, capricha aí. Você que está com barba, tem uns barbudos aqui, mostra o dente para mim, pô. Já mostraram o dente para mim, mostra o dente para tua esposa, para o seu filho. Faz tempo que eles não veem esses dentão teu aí, ó, esse bigodão que está. Você não sorri, poxa vida, dá um sorriso gostoso. Vai, dá um sorriso para quem está do teu lado, porque a sétima cura é maravilhosa. Sétima cura é maravilhosa. Sétima cura é fantástica. A sétima cura, depois de Deus ter libertado alguém que estava possuído, a sétima cura, depois dele ter tirado a infecção da sogra de Pedro, a sétima cura, depois dele ter curado um leproso, que era muita infecção e muita ferida agora, depois dele ter tirado a pessoa da paralisia, depois dele ter devolvido um movimento nas mãos daquele homem que simplesmente secou, depois dele ter curado uma pessoa que estava quase morrendo, agora chegou a hora da perfeição, a sétima cura. Ele ressuscita você. Chegando à cidade de Naim, uma viúva estava enterrando o seu filho. Veja, ela já era viúva, estava enterrando o seu filho único. Ela iria ficar só, abandonada,
numa cultura que desvalorizava completamente a mulher. Mulher e homens abaixo de 20 anos não entravam no censo. Jesus se compadece da sua solidão. Jesus se compadece das coisas que foram morrendo na tua vida. Jesus se compadece das coisas que você perdeu. Jesus olha para aquela mulher. Na cultura judaica, se vela um corpo por 3 dias. 3 dias. Porque na cultura deles, na religião deles, eles acreditam que naqueles 3 dias o Espírito ainda paira sobre a pessoa. E pode ser que essa pessoa reviva. Mas depois de 3 dias, vamos enterrar. É por isso que quando Jesus chega na casa de Marta e Maria, elas dizem: Jesus, mas já faz 4 dias, não tem mais o que fazer. Eu sou a ressurreição, diz Jesus. Talvez você tenha vindo aqui para a Canção Nova sem esperança, porque literalmente as coisas na tua vida morreram. Morreu. Nunca, acabou. Acabou meu casamento, acabou minha empresa, acabou meu mandato, acabou meu namoro, acabou. E olha, faz bem mais de 3 dias. E acabou porque eu errei. Acabou porque eu acabei sendo possuído pelo diabo, que eu entreguei para ele aquilo que ele não tinha. Foi uma época ingênua da minha vida. Eu procurei, fui a lugares e fui contraindo essa contaminação, e acabei sendo, tudo que eu tinha estava na mão dele. Ele possuía o que era meu, e por causa disso eu estava muito infeccionado, muita mágoa, raiva de Deus, raiva da igreja, do Papa, revoltado com a minha igreja, minha paróquia, meu padre, meu bispo. E por causa disso nasceram feridas enormes dentro de mim, e eu acabei indo paralisando, a ponto de eu ficar seco, e a ponto de quase morrer. E é nessas condições que eu chego na Canção Nova hoje. Mas nunca, quando eu entrei aqui, eu senti que os meus pés estavam molhados. Eu senti um refrescor na planta do meu pé, e parece que essa água está subindo, chegando na minha canela, no meu joelho. Parece que eu estou entrando num rio de água viva. Parece que aquilo que estava seco começa a ficar molhado, aquilo que era ferida começa a ser cicatriz, aquilo que era infecção, a febre está baixando. Parece que aquilo que eu dei para o diabo, o Senhor Deus está me devolvendo. Parece que eu entrei aqui morto, estou sendo ressuscitado. Deixa eu dizer uma coisa para você. Isso se chama batismo no Espírito Santo. Isso chama misericórdia. Isso se chama amor de um Deus que olha para você e não vê o que você foi, não vê o que você é, Ele vê o que você pode se tornar na mão dele. Deus olha para frente, Deus olha para você e fala: é meu filho, é minha filha, eu não esqueci de quando eu te escolhi. E eu não te escolhi depois que você foi para a igreja, eu te escolhi lá atrás, quando você não me amava, eu te amei primeiro. Eu te escolhi quando você estava numa cama com uma prostituta. Eu te escolhi quando você estava bêbado. Eu te escolhi quando você estava cheirado ou fumado.
Eu te escolhi quando você me blasfemava. Eu te escolhi quando você, na ignorância, zombava de mim. Mas eu não te via daquele jeito. Eu te via aqui na Canção Nova. Eu te via sentado um dia num acampamento de carnaval na Canção Nova. Foi por isso que eu te escolhi. Mas muitas coisas aconteceram ao longo desse caminho. Talvez você tenha chegado aqui um pouco derrubado. Mas agora é a hora de a gente retomar o nosso relacionamento. Você está preparado para rezar? Está preparado para retomar com Deus esse batismo? Porque batismo é mergulho. E sempre vamos mergulhar nas águas. Sempre teremos a oportunidade de um novo mergulho. Na minha casa não tem piscina. Mas quando eu vou na casa de um amigo que tem piscina, a primeira coisa é o mergulho. Eu não quero entrar com o pezinho. Eu sei nadar. Eu tomo impulso. Se eu tiver com a minha netinha, eu peço para ela: Tereza, conta até 3. Ela diz: 1, 2, 3. Vai, Fofó. E eu pego impulso e... Na minha casa não tem piscina. Talvez na sua paróquia não tenha uma Canção Nova. Talvez no teu bairro não tenha um rincão do meu Senhor. Talvez na sua cidade não tenha um encontro como esse. Mas você veio num lugar que tem piscina. Vão mergulhar? Ah, eu não sei nadar. Calma. Lembra de Pedro? Ele andou sobre as águas. Se você não sabe mergulhar, anda sobre as águas. Ah, mas ele afundou. Calma. Jesus puxou. Mergulha, meu irmão. Está preparado para rezar? Solta a mão da pessoa que está do teu lado, se você está de mão dadas. Põe a Bíblia na cadeira, fica em pé. Solta o seu braço. Descruza esse braço. Dá uma espreguiçada boa. Como se você estivesse se levantando do seu esquife, como aquele rapaz, o filho da viúva da cidade de Naim. Veja, ele já estava morto. Onde ele estava, onde a alma dele estava, onde o espírito dele estava, não vem ao caso agora, mas ele estava morto. Talvez ele estivesse gostando do lugar onde ele estivesse. Mas Jesus olhou para a mãe dele e falou: não pode. Eu preciso consolá-la. E o consolo dessa mãe é o filho. Talvez você esteja morto numa maconha, num crack, numa cocaína. Talvez seja até vantagem para você morrer. Talvez seja vantagem para você morrer. O sofrimento está tão grande, e humanamente falando não dá para voltar. Talvez seja uma grande vantagem para você, porque você purgou tudo que tinha a purgar. Talvez se você morrer, você vai direto para o céu. Mas sinto muito, Deus não está pensando em você agora. Deus está pensando naquela mãe que reza para você sair da droga. Deus está pensando naquele pai que reza para você sair do lesbianismo. Deus está pensando naquela mulher que reza para você sair do adultério. Deus está rezando por aquele marido que reza para você sair da depressão. Deus está vendo aquele casal de pais que reza para você sair de uma vida de homossexualidade. Desculpa, mas seria até vantagem para você morrer hoje. Mas hoje você não morre. Hoje ninguém morre. Hoje é dia de ressurreição aqui na Canção Nova, por causa do batismo no Espírito Santo que Deus quer fazer em nós agora. Hoje Deus está pensando na tua mãe, no teu pai, na tua esposa, que querem você vivo.
Hoje Deus toca no esquife, na maca, que era impuro. Quem tocava no esquife tinha que ficar 3 dias sem tocar em ninguém, se lavando, se limpando, se purificando. Hoje Deus toca no teu esquife, naquilo que te levou à morte, para você conhecer a ressurreição. Isso, meus irmãos, é batismo no Espírito Santo. Eu convido você agora a levantar seus braços, e o mais alto que você puder. E se você quer essa água viva, se você quer mergulhar nesse rio de água viva, canta comigo: preciso de tua graça, Senhor. Cantemos juntos. Preciso de tua graça, Senhor. Ó, dá-me teu espírito de amor. Ó, dá-me teu espírito de amor. E faz em mim a tua obra. Renova o meu viver, renova o meu viver, meu viver. Canta mais uma vez. Preciso de tua graça, preciso de tua graça, Senhor. Ó, dá-me o teu espírito de amor. Ó, dá-me teu espírito de amor. E faz em mim a tua obra. Renova o meu viver, renova o meu viver, meu viver. Derrama as tuas bênçãos, derrama as tuas bênçãos, Senhor. Envia-me teu fogo abrasador, envia-me teu fogo abrasador. Em ti eu quero ser, em ti eu quero ser um novo ser, um novo ser, Jesus. Canta mais uma vez. Preciso de tua graça, Senhor. Preciso de tua graça, Senhor. Ó, dá-me o teu espírito de amor. Ó, dá-me teu espírito de amor. E faz em mim a tua obra. Renova o meu viver, renova o meu viver, meu viver. Derrama as tuas bênçãos, Senhor. Envia-me o teu fogo abrasador, envia-me teu fogo abrasador. Em ti eu quero ser um novo ser, um novo ser. Derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama, Senhor. Derrama as tuas bênçãos, Senhor. Envia-me o teu fogo abrasador, envia-me teu fogo abrasador. Em ti eu quero ser um novo ser, um novo ser, Jesus. Estenda sua mão em direção à sua casa agora, vai, para te ajudar. Minas Gerais está desse lado, Rio de Janeiro está para lá, para cá está o mar e para lá está o sul do país. Estenda a tua mão em direção à tua casa, e você vai rezar agora, proclamando o nome que está acima de todos os nomes, aquele que depois de 42 gerações, esperado por 42 gerações, entra na água, 60 graus, fronteira com a Jordânia, por isso se chama Rio Jordão. Dali ele volta para sua cidade, dali ele lê Isaías, dali ele faz 7 curas, e dali ele se torna para nós a certeza de um tempo novo em nossa vida. Proclama esse nome que está acima de todos os nomes, sobre quem não pôde vir ou não quis vir. Canta comigo. Jesus, bem forte. Jesus, Jesus. Pensa na tua família, pensa na tua família. Jesus.
Ele é o batizador, Ele é o batizador. Jesus, Ele é o dono do rio da água viva. Jesus, Ele envia esse rio até a tua casa. Jesus, Jesus, derrama as tuas bênçãos, Senhor. Envia-me teu fogo abrasador. Em ti eu quero ser um novo ser, um novo ser. Derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama as tuas bênçãos, Senhor. Envia-me teu fogo abrasador. Em ti eu quero ser um novo ser, um novo ser, Jesus. E agora com as mãos levantadas, solta a sua voz na linguagem do Espírito agora, vai. Põe volume na sua voz, põe volume na sua voz. Ora, mergulha de novo. Você veio para um lugar que tem piscina. Mergulha, mergulha, mergulha. Põe volume na tua voz. Você aqui, você em casa. A oração do Espírito, a oração poderosa do Espírito, nos 50 anos da renovação carismática católica. É a oração que você precisa agora, para sair da possessão, para sair da infecção, para sair das feridas, para sair da paralisia, para sair da secura, para sair da situação de quase morte, para experimentar ressurreição aqui na Canção Nova. Levanta mais os seus braços e sobe o volume da tua voz. Jovem canta, adulto canta, ancião canta, casais cantem, filhos cantem. O Espírito Santo é a força, é a força. Derrama as tuas bênçãos, Senhor. Derrama as tuas bênçãos, Senhor. Envia-me teu fogo, Jesus. Envia-me teu fogo abrasador. Em ti eu quero ser um novo ser, um novo ser. Só vocês, só vocês. Derrama, Senhor. Derrama as tuas. Envia-me, Senhor, o teu fogo abrasador. Para esse lugar tremer, para esse lugar tremer. Canta! Derrama as tuas bênçãos, Senhor. Envia-me teu fogo abrasador. Em ti eu quero ser um novo ser, um novo ser. Aponta para o céu, aponta para o céu. Aquele que te trouxe, aquele que te tira da posse do diabo, aquele que tira a sua infecção, aquele que cura as suas feridas, aquele que te tira da letargia, da inércia, da paralisia, aquele que te faz sair da condição de secura, aquele que te cura quando você está quase morto, mas aquele que também te ressuscita se acaso você morreu. É esse que você veio buscar nesse rio de água viva. Jesus.
cançãonovaplay.com. Assine já!